Se eu chegar pra você e falar, cara, por que a tua mãe te tira do sério? Muito provavelmente você vai chegar pra mim e falar, porque ela vive falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou individualista, porque ela faz chantagem emocional. Você pode ter vários motivos comportamentais e psicológicos para falar do porquê que a sua mãe te tira do sério. Mas nesse vídeo eu vou falar a nível espiritual. Na verdade não é nem nível espiritual, é nível vibratório. Porque a nível vibratório e energético a sua mãe consegue te tirar do sério. Vamos lá. Cara, obviamente esse vídeo ele não serve para você se você tem uma relação ok com a sua mãe, se você é emancipado da sua mãe, se sua mãe não faz chantagem emocional, se você segue a sua vida, sua mãe mora longe, tá tudo tranquilo, ou às vezes o seu pai te tira do sério, né? Esse vídeo ele é mais focado na mãe, mas em alguns casos pode também estar ligado ao seu pai, porque o seu pai consegue te tirar do sério, né? Ou às vezes, na pior das hipóteses, os dois, porque os dois conseguem te tirar do sério, né? Vamos lá. Bom, primeiro a gente consegue encontrar explicações em diversas ciências humanas, como por exemplo a psicanálise freudiana, que vai dizer que nós aprendemos através do Édipo, através da nossa criação, quem somos e como somos através da forma como enxergamos nossos pais. Isso é beleza. Perfeito, vai nessa que vai dar bom. É um sistema de estudo muito legal. Ou até na psicologia analítica de Jung, quando você vai ver sobre ânima e ânimos, né, que está muito ligado a pai e mãe e como isso representa o nosso masculino e o nosso feminino. Ó, o César chegou ali, né? Tá comendo agora ali. Quem me acompanha no Instagram sabe quem é o César. Então, assim, a nível vibratório, a nível energético, existe uma explicação muito interessante que quem é cliente meu já me ouviu falar isso várias vezes, né? E quem é aluno talvez tenha ouvido em algum curso ou outro meu. Mas nesse vídeo eu quero explicar exatamente por quê. Por que a sua mãe consegue atingir você de uma maneira muito mais facilitada. Vamos lá. Bom, quando a gente vem para cá, isso é uma informação que assim, eu não estou arrotando regra para vocês. Isso é através de estudo de constelação familiar, através de Bert Hellinger, isso através de anos e anos e anos tendo contato com os mentores espirituais da Umbanda, que eles vêm e começam a explicar como é o funcionamento nessa dimensão humana que a gente vive, né? Bom, quando você vem para cá, seu espírito vem para cá, a gente vai precisar disso aqui, ó, um corpo, né? Só que eu gosto de chamar de um aparato de manifestação. Por que aparato de manifestação, né? Porque não é só um corpo físico, é o nosso corpo físico, um duplo etérico, um campo vibratório no máximo de um palmo de distância, né? Depois tem o corpo astral, o corpo mental, ou campo astral, campo mental. E aí, dependendo do campo esotérico de estudo que você vai, pode ter outros corpos, pode ter nomes diferentes e tal. O nosso corpo físico, a gente sabe de onde veio, né? Você deve saber de onde veio, né? União dos gametas, pai e mãe, né? Cromossomos, meiose, mitose, o caramba 4 e tal. E aí célula ovo, embrião, se transforma num feto e etc, etc, etc. Ou seja, você a nível físico já sabe explicar que o seu corpo ele é uma extensão genética do seu pai e da sua mãe, da carga genética do seu pai e da sua mãe. Mas e o seu campo etérico, o seu corpo etérico, o seu campo astral, o seu campo mental? Eles são criados do nada? Existe uma força que gera energia etérica, energia astral, energia mental para você? Não, o seu duplo etérico, o seu campo astral e o seu campo mental também vem dos seus ancestrais genéticos e da sua linhagem sistêmica, avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Então, não é formado só o seu corpo físico, é formado o seu duplo etérico, é formado também o seu corpo astral e o seu corpo mental, com uma ligação direta com o seu pai e com a sua mãe. Ou seja, o seu aparato de manifestação que vem para cá, ele é uma extensão, uma continuidade do aparato de manifestação do seu pai e da sua mãe. Isso é uma regra, isso é uma lei dessa dimensão humana que a gente escolheu viver. Então, quando você está vivendo aqui e estabelece as suas relações com o crush, com o namorado, com o sócio, com o empregador, com colegas de trabalho, com amigos, quando você tem desavenças
e você quer se afastar dessas pessoas, você consegue de uma maneira às vezes mais difícil, às vezes mais facilitada, mas você consegue. Às vezes você vai num terreiro, às vezes você faz uma magia, aí você faz a bruxaria, faz banimento, faz limpeza, faz terapia, e você consegue até esquecer essa pessoa. Mas a sua mãe, a tua mãe, chega aí e fala: filho, não sei o que, você não vai embora de casa, senão eu vou me tomar formicida, né? Se agora seu pai tá ficando deprimido por sua causa, porque você se mudou e porque você foi arrumar um emprego em outro estado, e aí você fica todo mexido, culpado, aí você abre a mão da sua vida, da sua felicidade e volta a morar com os seus pais. Você acha que vai dar bom? Você acha que você vai ficar legal? Vai ficar tudo bem? Vai, ficar uma merda! E aí, cara, você pensa assim, por quê? Por que é tão difícil eu me blindar dessa influência que o pai e a mãe têm em cima de mim? Para começo de conversa, a gente não tá falando mal do seu pai nem mal da sua mãe. A gente tem que reverenciar eles porque você tá vivo por conta deles, mas a gente não está falando mal deles, a gente está falando mal de um sistema dimensional aqui que usa seu pai e a sua mãe para atingir você e para impedir que você consiga caminhar de maneira leve, de maneira tranquila. Bom, uma vez que você tem um aparato de manifestação etérico, astral e mental que continua ligado aos seus pais, o acesso ele é fácil. Então aquilo que eu falei de exemplos de se libertar da memória do ex-chefe, do ex-crush, do ex-marido, do namorado que te corneou, do sócio que passou a perna em você, você consegue, às vezes de uma forma mais dificultada, às vezes de uma forma mais facilitada, mas não existe um cordão obrigatório com essa pessoa. Quando o caso é pai e mãe, existe um cordão obrigatório. Você pode cortar o cordão umbilical com a sua mãe, mas ainda vai existir um cordão etérico, um cordão astral, um cordão mental ligando você ao seu pai e à sua mãe. Por quê? Porque o cordão etérico, o cordão astral e o cordão mental não são físicos. Ah, Thiago, então eu vou ouvir falar de um cara que faz um ritual para cortar esses cordões. Mentira, isso é impossível, porque o seu aparato de manifestação extrafísico, ele é uma extensão do aparato de manifestação dos seus pais, dos seus ancestrais genéticos. Então isso vai acontecer. O que você tem que fazer de posse dessa informação? Você tem que entender de que quanto mais emancipado do seu pai e da sua mãe, vai ser melhor para você. Quanto mais você tiver... Isso que eu tô falando não é abandonar pai e mãe, não é ir lá para morar na Tailândia, não é nada disso. É quanto mais senhor da sua própria vida você estiver, menos suscetível a essas interferências que a força antievolutiva vai usar seu pai e sua mãe para atingir você estará. Então, saiba que existe sim uma força espiritual positiva, uma força espiritual negativa, e essa força espiritual negativa tem consciência de que esse cordão ele não é cortado, ele tem consciência de que o seu aparato de manifestação é uma extensão do aparato do pai, do aparato da mãe, e que vai usar na melhor das capacidades deles, tentar parar o seu processo evolutivo, a sua jornada evolutiva, o seu despertar da consciência através desses jogos. Então a culpa não é da sua mãe nem do seu pai, a culpa é disso tudo, desse sistema dimensional que você faz. Você tem que caminhar na reforma íntima, caminhar na autoanálise, na autopriorização e no autoaprimoramento para se ver livre dessas interferências. Certo? Ficou complicado? Saiba, imagine que o seu corpo imagine os seus corpos vibratórios com esse cordão energético deles, e eles vão ter sempre acesso a você. E esse cordão vai ficar cada vez mais estreito, mais fininho, quanto mais senhor de si e seguro de si você estiver. Ah, mas a minha mãe depende de mim para sobreviver, meu pai depende de mim. Então você tem que ajudar dentro do seu possível, por reverência a ele e por a necessidade de ser uma pessoa muito importante para você. Mas saiba que quanto mais abrir mão da sua vida em prol deles você fizer, menos vitalidade você vai ter, menos prosperidade você vai ter e menos caminhos abertos e sucesso e abundância você vai ter na sua vida, porque a sua vibração, a sua essência e o seu poder pessoal está indo para eles e não para você. Então toma cuidado. Você ficou curioso? Procure técnicas de ressignificação vibratória, mesas radiônicas, constelações familiares, terreiros de Umbanda são excelentes para isso, cura arturiana é excelente para isso, barra de axis, teta healing. O que não falta hoje em dia são técnicas
técnicas para curar você disso, sem necessariamente destruir a sua relação com os seus pais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse assunto não acabou por aqui, ele é muito grande. Não esquece de deixar um joinha, de assinar o canal, de me seguir nas redes sociais com a continuidade dos conteúdos que a gente cria. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.